Graça e paz do Senhor Jesus. Mais um dia onde o Senhor tem nos abençoado com a sua palavra, tem derramado sobre nós as bênçãos e tem nos enchido com a presença dele todos os dias e nos ensinado como andar debaixo da sua mão. O Senhor colocou no nosso coração fazer essa série, a qual falamos sobre as características de um caráter cristão. Hoje o último vídeo dessa série, onde nós vamos falar sobre a última característica a qual compõe esse caráter de um cristão. Recapitulando, nós falamos sobre algumas características, né? A primeira delas foi a característica de um cristão pacificador, né? Aquele que traz paz, aquele que resolve as situações, aquele que acalma a tempestade, né? Nós falamos também sobre a característica do caráter cristão, a pureza, onde é uma característica onde o cristão ele não se deixa contaminar pelo pecado, pelas coisas mundanas, né? Nós falamos sobre a característica daquele que ama a palavra de Deus, aquele que ama a vontade de Deus, a palavra de Deus, os seus mandamentos, tudo aquilo que ele nos ensina e a obedece, né? Também falamos sobre as características daquele que se importa, né? Aquele que se importa com seu irmão, se importa com a obra de Deus, aquele que se importa com a dor do próximo, se importa em ajudar aqueles que estão necessitados, seja com bens materiais, seja em oração e em vida espiritual. E a última característica deste caráter, para fecharmos essa série, é a humildade. É uma característica bastante difícil de termos na nossa vida, porque quanto mais conhecimento temos, quanto mais nós fazemos algo e às vezes fazemos bem, essa característica ela vai deixando de ficar nas nossas vidas. E isso é muito perigoso, porque isso faz com que a gente venha negligenciar, negar as instruções e as ordenanças de Deus para as nossas vidas. Porque muitas vezes Deus ele fala diretamente conosco, mas Deus também usa os seus profetas, os servos, né? Ele usa de maneiras, de artifícios para que também fale conosco, para que assim ele nos dê uma instrução, para que assim ele nos dê uma direção e uma ordem. E se faltar para nós essa característica da humildade, nós muitas vezes não vamos obedecer essa instrução. Filipenses 2, o versículo 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então a humildade ela funciona de várias formas na minha vida, e uma delas é ter a humildade de aprender com outras pessoas. Nós podemos ter o nosso conhecimento, mas sempre vai ter alguém que tem um complemento desse conhecimento ou que conhece mais do que eu naquela área. Então muitas vezes eu posso estar caminhando em uma direção errada, eu posso estar fazendo algo de forma equivocada, achando talvez que estou na direção certa. E se eu não tiver a humildade de ouvir um conselho, uma instrução, um ensinamento, então eu não vou obedecer, eu não vou ouvir e assim eu vou errar. Isso me faz sair da direção de Deus, isso me faz pecar e isso me faz muitas vezes desobedecer a Deus. Então, se eu não tenho a humildade, eu não obedeço a palavra de Deus, né? A humildade, ela permite que a gente reconheça que somos falhos. Então, isso é um ponto importante. Então, se eu não tenho humildade na minha característica do caráter cristão, eu não reconheço que eu erro, eu não reconheço que sou falho, eu não reconheço que eu peco. Então, automaticamente, eu não peço perdão, eu não peço desculpas, eu não me redimo com as pessoas, né? Então, nós entendemos que somos totalmente falhos e totalmente dependentes do Senhor, né? Me permite me esvaziar de mim
e das minhas vontades, para que Cristo permaneça em mim. Então a humildade, ela me permite entender que eu sou totalmente dependente de Deus. Eu nada faço se não for Deus na minha vida. Então eu não prego se não tiver Deus. Eu não oro se não tiver Deus. Eu não ganho almas se não tiver Deus. Eu não ensino a palavra se eu não tiver Deus. Então, se eu não tiver Deus na minha vida, se eu não entender que Ele é o único e suficiente da minha vida, não adianta eu fazer vários vídeos aqui no canal, trazer vários ensinamentos, várias palavras, se eu não entender que tudo aquilo que eu estou fazendo e falando é somente Deus na minha vida. Se eu não entender que eu não sou nada e que Deus é tudo, e se eu não tiver a humildade de reconhecer que sem Ele nada disso aqui aconteceria, sabe? Então a minha chance de falhar é muito grande. Então nós precisamos cultivar e determinar na nossa característica cristã a humildade. Então ela vai funcionar na sua vida todos os dias. Porque todos os dias vem um ensinamento. Todos os dias nós trazemos vídeos aqui ensinando algo. E às vezes são vídeos de bênção, onde diz, olha, o Senhor vai te ajudar, fica no barco, o Senhor está contigo, a vitória vai chegar, amém. Mas às vezes vem ensinamentos que diz, olha, você está errado. Olha, você está indo pelo caminho errado. Olha, você está fazendo escolhas erradas. Olha, você precisa ouvir mais Deus. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a palavra. Você precisa ser mais sábio. Você precisa não se contaminar. Você precisa não pecar. E aí essas palavras, quando vêm, se nós não tivermos a humildade de reconhecer que nós somos realmente falhos em algumas áreas, então nós não vamos obedecer a palavra. A palavra vai vir, pode até falar comigo, mas eu não vou obedecer. Porque lá no fundo eu não vou ter a humildade de dizer, não, realmente essa palavra tem razão. Deus tem razão. Deus usou o irmão e falou comigo, realmente eu estou errado. Então se eu não tenho essa humildade, eu não reconheço as minhas falhas. E a falta de humildade faz com que eu não reconheça as minhas falhas e só enxergue as falhas do meu irmão. A falta de humildade faz com que eu veja defeitos em todos, menos em mim mesmo. A falta de humildade faz com que eu veja as falhas dos meus irmãos, eu seja rigoroso com os erros do meu próximo, mas não sou rigoroso com os meus erros. Porque na minha mente eu formulei que eu não estou errado ou que eu não erro. Então é preciso cultivar essa característica. Para que o caráter cristão seja totalmente formado, é preciso ter essa última característica. Então, seja um cristão humilde, seja um servo de Deus humilde, sabendo que tudo aquilo que você fizer, é como Filipenses diz, no livro de Filipenses, não faça nada por ambição. Não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade. Faça humildemente, considerando os outros sempre superiores a si mesmo. Então, se alguém vem te ensinar alguma coisa, seja humilde e aprenda. Ouça. Ah, mas aquilo que o irmão está falando, eu já sei fazer. Mas seja humilde para ouvir. Seja humilde para ouvir e receber o ensinamento. Porque talvez, dentro de tudo aquilo que ele falou, que você já sabe, vai ter ali uma pequena parte que você não sabia e que vai completar aquilo que você já sabia. Então, aprenda isso. Seja humilde para ouvir a voz de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Obrigado por mais uma série onde o Senhor falou conosco poderosamente, onde nos ensinou cada vez mais sobre a Tua palavra, nos ensinou como ter um caráter cristão, Pai, e sermos, Pai, filhos obedientes, para que assim possamos estar juntos quando o Senhor voltar e nos levar para a nossa morada celestial. Obrigado por cada um que assistiu, Pai, esse vídeo. Abençoa eles, Pai, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você vê que precisa ouvir. Se inscreve no canal, ativa as notificações
porque aí o YouTube vai te avisar quando um novo vídeo ou uma nova série sair. Se você gostou dessa série, já tem uma playlist no nosso canal, volta lá, assiste os outros vídeos, faça a maratona, compartilhe essa playlist com alguém, para que assim ele seja abençoado. Temos outras playlists de outras séries também, devocionais, e assim o Senhor pode estar te abençoando poderosamente. Amém? Fique com Deus.